Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui para minha apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Bennett Fitch. Sou o presidente da Noria Corporation e do Mobius Institute. E se você não conhece a Noria, vou contar um pouco sobre ela. Estou muito animado para compartilhar com vocês um tema que tem muito a ver com a minha trajetória. E também um pouco sobre alguns assuntos que são novos para mim ou para muita gente, no que diz respeito à inteligência artificial. Então, vou começar a compartilhar minha apresentação. O tema de hoje é sobre inspeções humanas na era da inteligência artificial. Bom, é quase uma divergência aqui porque temos humanos fazendo inspeções. Mas como podemos aproveitar as oportunidades que a inteligência artificial está trazendo para gerar uma vantagem competitiva para os técnicos que realizam essas inspeções? Existem muitas opiniões sobre o que realmente é a inteligência artificial, e, na verdade, de várias formas, ela já está presente no nosso dia a dia há muitos anos. É que agora estamos realmente conseguindo aproveitá-la muito mais do que antes, mas vamos dar um passo atrás. Aqui um pouco sobre a Noria. Estamos no mercado há cerca de 27 anos e fomos fundados com a premissa de que a manutenção é considerada o gasto controlável número 1. Só para deixar claro um ponto importante: toda vez que conseguimos melhorar as margens ou fazer a fábrica produzir mais e lucrar mais, isso vem de pequenas mudanças na forma como fazemos a manutenção. Toda fábrica tem o que chamamos de fábrica oculta, ou seja, existem coisas das quais podemos basicamente tirar proveito ao reduzir desperdícios ou melhorar processos para, essencialmente, replicar o que acontece na fábrica ou produzir o dobro do que é produzido hoje. De novo, como se fosse um novo patamar de produção. Acontece que, você sabe, a Noria foca em lubrificação como uma forma melhor de abordar a confiabilidade. Coisas que você pode fazer melhor para escolher os lubrificantes certos e gerenciar a integridade, a qualidade dos lubrificantes. Isso também é a principal causa de desgaste e falha das máquinas. Então vou mencionar isso porque é a minha área de atuação. Eu sou instrutor e consultor da Noria há muitos anos. E a lubrificação é uma parte essencial da manutenção. Não existe influência maior no estado da lubrificação do que o treinamento, do que o comportamento humano, as coisas que fazemos para influenciar como adotamos melhores práticas de lubrificação. Mas para que haja progresso, ou para melhorar as coisas, nas práticas de manutenção e na equipe de manutenção, o progresso depende de mudança. E precisamos viabilizar essa mudança com melhor treinamento e melhores oportunidades. Então, talvez você já tenha ouvido falar em lubrificação de máquinas, que é um site, uma revista e também uma conferência, ou em Reliable Plant e Loop 1. Essas são só algumas das coisas em que a Noria tem atuado. Então, análise de óleo e lubrificação, é isso que a Noria faz. Focando no tema de hoje, é claro que o cenário da manutenção está mudando. A inteligência artificial e as ferramentas digitais já estão transformando a forma como fazemos nosso trabalho. Como um técnico faz o seu trabalho, provavelmente não são necessariamente aqueles que usam as ferramentas e colocam a mão na massa com as máquinas, mas existe uma oportunidade aí. Como os técnicos estão até mesmo inspecionando as máquinas e tornando-as mais confiáveis. Como olhamos até mesmo para a análise de vibração, por exemplo. Existem tecnologias por aí como Symfony AI, Augury e algumas outras que estão combinando inteligência artificial no mundo de hoje. Com uma abordagem aprimorada para o monitoramento e análise de vibração, a análise de óleo sempre teve um foco em explorar grandes volumes de dados. E no fundo, é isso que a inteligência artificial representa hoje. Modelos avançados que processam imensas quantidades de informação, algo impossível de se fazer manualmente em larga escala. Estamos falando de algoritmos e reconhecimento de padrões. Isso já acontecia, mas agora fazemos muito mais com a inteligência artificial. Na área de acústica, por exemplo, já é possível usar IA para filtrar aquele ruído branco e focar apenas no que realmente precisa ser identificado. O mesmo vale para termografia e visão computacional.
Empresas como a FLIR já usam inteligência artificial para entender o que é normal. E eu vou explicar o que quero dizer com isso, porque é justamente aí que a inteligência artificial faz toda a diferença. Nós, como humanos, conseguimos analisar um conjunto de dados, depois outro e mais outro, mas onde a inteligência artificial realmente se destaca é em fazer o mesmo que nós, só que em grande escala, realizando várias análises ao mesmo tempo. Vibração, análise de óleo, acústica, termografia e muitas outras formas de monitoramento de condição, tudo acontecendo simultaneamente. E realmente identificar o que é considerado normal. Então, ainda hoje, muitos problemas são percebidos primeiro pelas pessoas no campo, olhando para as máquinas e usando sua intuição. Mas precisamos ser capazes de potencializar essa intuição do técnico para perceber o que é novo e diferente. Então, o papel das inspeções humanas. Vamos parar um segundo e falar um pouco sobre o que isso significa. Inspeções humanas. Inspeções de máquinas feitas por pessoas e por que isso ainda é importante. Temos a capacidade de chegar perto de uma máquina, e por causa da nossa familiaridade de ver aquilo todo dia, reconhecemos quando há potencialmente um problema, detectando problemas muito antes de um alarme ser disparado. Procurar vazamentos, achaduras, conexões soltas, contaminação. E também fornecer algum contexto e a capacidade de perceber coisas que outros sensores não conseguem, como sentir cheiro de óleo queimado ou sentir o calor ao tocar nas coisas. Às vezes, existem certos tipos de vibração que nem mesmo um sensor de vibração percebe, mas nós conseguimos. E existe essa intuição do técnico. Eles já viram tantos cenários diferentes, e isso pode evitar os falsos positivos e falsos negativos. E a gente realmente se importa com o que está acontecendo. Não estamos apenas analisando de forma objetiva, mas temos subjetividade no nosso ponto de vista quando analisamos as máquinas. Sem contar que já estamos na planta, estamos passando por ali, potencialmente com um custo baixo associado a isso. E somos adaptáveis a isso. Então, alguns exemplos dessa ideia histórica de inspeções humanas e o que é muito importante hoje em dia: procurar problemas de lubrificação, vazamentos, gotejamentos, baixo nível de óleo. A cor do óleo está diferente? Coisas que talvez precisem ser verificadas. Anomalias mecânicas, desalinhamento, vibração excessiva. Essas são coisas que conseguimos perceber. Até contaminação vendo sujeira e detritos. Isso está entrando no óleo e está se espalhando pela máquina. Existem outros pontos de entrada, talvez nas vedações, talvez na área do respiro. E então, ou preocupações térmicas. Tem algo queimando, um cheiro estranho ou um isolamento aqui. Está desfiando ou a fiação, sabe? A integridade do revestimento da fiação está se perdendo. Tudo isso pode ser analisado por humanos. Mas se você pensar em todas as diferentes capacidades humanas, elas são refletidas em tecnologias que já existem. Na análise de vibração, percebemos coisas com movimento. Termografia. Também podemos sentir e perceber as mudanças de temperatura. A tecnologia nasceu ali. A acústica, ultrassom. Isso nasceu da nossa capacidade de ouvir coisas. Agora temos uma ferramenta que pega isso e torna mais objetivo monitorar e ajustar. A mesma coisa acontece com a análise de óleo. Bem, nós temos uma noção de acidez ou da viscosidade de um fluido pelo que provamos e comemos todos os dias. Agora, nós superamos isso para uma tecnologia com muito mais amplificação, assim como nossos olhos enxergam o movimento também. Todas essas tecnologias vieram de nós, humanos, mas esquecemos o quão importante e útil é a nossa capacidade humana de perceber oportunidades. Uma das principais, claro, é a nossa capacidade de olhar para a máquina. Vamos falar sobre óleo. Por um instante, as inspeções visuais que acontecem ao olhar por um visor de inspeção. Queremos ter bons visores de inspeção ali. Nossos olhos conseguem perceber esses detalhes. E já vou falar como a inteligência artificial pode ajudar muito nisso, porque simplesmente dizer que é preciso inspecionar um visor nem sempre é suficiente. Precisamos observar fatores como a presença de espuma, a cor real do óleo e características como a turbidez.
Quão fácil é conseguir enxergar através do olho? O tipo de visor faz muita diferença nisso, usando certos tipos de luzes a laser. Essas coisas não são tão fáceis de perceber, a menos que você tenha bons dados para observar e analisar. Mas as inspeções visuais são muito importantes no visor, como você vê ali no canto inferior esquerdo. Aqui é um módulo de monitoramento de condição. Mais à direita, você pode ver alguns dispositivos diferentes, como o recipiente BS&W, que significa Bottom, Sediment and Water, fundo, sedimentos e água. Ele fica na parte inferior da máquina. Vocês já viram um desses, um recipiente de sedimentos e água, em algum dos seus redutores ou reservatórios hidráulicos? Isso é um material que vai ser mais pesado que o óleo e vai descer. Por isso temos que ter um visor ali. Precisamos permitir que as pessoas possam olhar para isso. Também podemos usar nosso tato, ou nosso sentido de audição e olfato para perceber todo tipo de coisa, para identificar mudanças em como uma máquina soa. Você sabe, um ruído de tom grave pode indicar desalinhamento. Um zumbido agudo pode ser sobrecarga. Um barulho de batida ou chocalho pode indicar um encaixe incorreto. Existem muitos tipos de sons diferentes. Quando tocamos uma máquina, ao sentir um lubrificante, percebemos contaminantes. Mas talvez só de segurar o cano. No cano, você sente o fluxo passando por ali. Você consegue perceber se está turbulento ou mais laminar e identificar alguns problemas potenciais. Talvez você tenha um bom olfato. Eu não tenho, mas pessoas percebem coisas diferentes fora do normal. Talvez tenha algo no próprio óleo, como um detergente ou fluido refrigerante. E precisamos perceber isso e ver se há algo que vale a pena analisar. Então é isso, sabe? Nos últimos 100 anos, 200 anos, temos usado nossos próprios sentidos para monitorar máquinas. Na verdade, desde a Revolução Industrial. Então já está chegando perto de mais de 150 anos. Mas usamos a tecnologia das últimas décadas para nos ajudar a aprimorar e melhorar isso. Mas não podemos esquecer o quanto nossos próprios sentidos são importantes. Temos milhares, milhões de sensores, pequenos, minúsculos sensores espalhados por todo o nosso corpo. E temos um supercomputador aqui em cima, e isso vale a pena ser aproveitado. Mas onde a inteligência artificial se encaixa em tudo isso? Atualmente, existem novas ferramentas, novas máquinas, até robôs andando por aí. Eu já estive em algumas dessas instalações onde tem algo como o Spot da Boston Dynamics, aquele cachorro que anda por aí e tem todos esses sensores usando inteligência artificial para monitorar as coisas e faz um bom trabalho. Mas existe esse medo de que a inteligência artificial está substituindo os humanos. Mas, na verdade, existe muito mais uma oportunidade, porque há certas coisas que a inteligência artificial não consegue fazer, e podemos tirar grande proveito disso para aumentar nossas próprias habilidades humanas. Então, deixa eu te dar alguns exemplos reais. Veja o cenário que temos. Os humanos são bons em perceber anomalias, mas só se o estado de normalidade, não de anormalidade, mas o normal, for bem compreendido. Vamos rodar esse vídeo rapidinho. Aqui vemos um técnico inspecionando uma máquina. Gravei esse vídeo no ano passado. E eu perguntei para ele o que ele estava procurando. Não vou compartilhar o áudio, mas ele só está falando sobre isso. E a inspeção dele era olhar para a máquina e inspecionar. Esse era o PM dele aqui. A inspeção PM era checar o óleo. Mas as perguntas que surgiram foram bem reveladoras. Tipo, qual é o nível do óleo? O que é considerado o nível normal de óleo? E a instrução de checar o óleo? É só o nível ou tem mais detalhes? Algo mais? O óleo normalmente é dessa cor ou normalmente tem um pouco de espuma ali? Eu vejo um pouco de espuma. Isso significa que está tudo certo ou não? Estou checando o óleo no lugar certo? Tem outro ponto da máquina que devo verificar? Talvez o recipiente de sedimentos e água que falamos ou o visor lateral. Esse aqui é realmente o visor lateral? Ou tem outro lugar que é considerado o visor lateral? Essa é a única maneira de checar o óleo. Existem tantas confusões que acontecem simplesmente por causa de uma explicação muito vaga do que a instrução de inspeção de manutenção preventiva diz: verifique o óleo. Mesmo que fosse mais detalhado,
Talvez não houvesse contexto suficiente sobre o que é considerado normal. Como está no título aqui, eu digo que os humanos são bons em perceber anomalias, mas só se formos bem treinados. Eu vivi isso. Nos últimos 20 anos, tenho participado ajudando a apoiar melhores práticas de inspeção e instalações de máquinas. E a parte mais importante disso é realmente entender o que é considerado normal. É aqui que a inteligência artificial pode ajudar. As classes SCI, por exemplo, só para citar um caso, incluem pelo menos 150 condições diferentes que podem ser inspecionadas em uma máquina. Mas essas classes SCI não são todas iguais. Elas variam. Elas podem nos confundir. O que vemos, o que realmente não vemos, isso faz toda a diferença. E precisamos ser treinados, e a IA pode ajudar nessa educação. Exemplo, assim como os humanos fazemos um check-up de saúde, vamos ao médico, eles nos dão dados, fazem análise de sangue. Mas isso só é útil se tivermos uma boa referência, se soubermos o que é normal. E normal é basicamente aquilo que deveria ser, mas tem que estar no contexto, nesse caso, do ser humano. Mas talvez, no caso da máquina, das condições de operação daquela máquina, das condições ambientais daquela máquina, de que tipo de máquina estamos falando? E o que o OEM, o fabricante original do equipamento, diz sobre aquela máquina. Assim, a IA e os técnicos podem trabalhar juntos para definir o que é considerado normal. As condições normais podem ser estabelecidas pela IA, já que ela consegue acompanhar todo o histórico do que aquela máquina já passou, mas também analisar padrões. Só porque aquela máquina sempre esteve a uma determinada temperatura, não significa que isso seja correto. Na verdade, poderia ser muito melhor para a máquina e para o óleo da máquina se ela não estivesse naquela temperatura, mas talvez 10 graus a menos. Técnicos inspecionam a máquina e vão confirmar isso. Isso pode ser uma oportunidade do dia a dia, mas o benefício aqui é usar a inteligência artificial para reduzir a ambiguidade do que é considerado normal. E isso significa diretamente evitar falsos positivos e evitar falsos negativos. E tem muito disso, como aquele inspetor no último slide. Ele estava dizendo coisas que na verdade não eram verdadeiras, não eram realmente precisas sobre a máquina. Ele nem sabia o que procurar. Então humanos podem perceber as coisas primeiro. É aí que a inteligência artificial não pode fazer muito. Técnicos notam óleo turvo nos visores. Quero que você pense nisso quando for até suas máquinas. Como você está inspecionando o óleo? Como você está inspecionando as condições? Você está permitindo que os humanos que passam por aqui todos os dias saibam intuitivamente o que está acontecendo? E sim, podemos ter sensores. Existem centenas de sensores por aí. Existem tecnologias realmente ótimas por aí, mas eles podem não detectar tudo o que você deseja detectar, e pode ser um pouco tarde demais, mesmo que seja em tempo real, se for o caso. Então, a inspeção visual, só para dar um exemplo de como os humanos inspecionam, pode identificar problemas que os sensores podem deixar passar. Claro, e isso é importante porque pode resultar em danos caros. Então eu quero ficar um pouco mais aqui falando sobre a curva PF. Espero que a maioria de vocês já tenha visto esse tipo de gráfico antes, o intervalo PF. Este é um gráfico que vai, você sabe, da esquerda para a direita. Aqui representa como o desempenho da máquina vai desde o seu início. Estado de desempenho máximo. E com o tempo, eventualmente, teremos um problema, e esse problema leva a uma falha funcional. Então é isso que você vê no eixo X ali. A falha funcional é o ponto F, e aqui em cima, o ponto P representa o momento em que a falha é detectada pela primeira vez. Esse intervalo PF é crítico. Quanto mais tempo temos, estamos apenas falando sobre esse conceito de intervalo PF que já existe há muito tempo. O tempo que temos ali é fundamental porque nos dá a chance de agir para evitar um evento mais catastrófico. Porque se não fizermos nada, eventualmente, vamos ter uma falha mais catastrófica aqui embaixo. Mas nesse âmbito do intervalo PF, talvez um pouco antes, temos a oportunidade de prever o que está acontecendo. Isso é manutenção preditiva, na essência, prever uma falha em andamento por meio de análise de desgaste, análise de detritos ou análise de vibração.
À medida que o problema piora e o desempenho começa a cair, os sintomas da falha ficam mais evidentes. A gente percebe isso com mais frequência, talvez com temperaturas mais altas. A gente consegue ouvir, pode passar perto e perceber, mas está chegando a um ponto em que pode ser tarde demais. O objetivo aqui, com todo o monitoramento de condição, é conseguir identificar os problemas bem antes de eles realmente ficarem graves, ou seja, o quanto antes. É aí que a IA pode fazer diferença. Primeiro de tudo, ela pode definir para qualquer pessoa que faz inspeções o que é considerado normal. Qual é o nível normal de detritos de desgaste? Qual é o nível normal de vibração? O nível normal de ruído? E o que é considerado um desempenho normal da máquina? Porque mesmo acima do ponto P, ainda temos uma oportunidade de inspecionar a causa raiz que está surgindo. Talvez sejam contaminantes. Talvez seja algum problema com o lubrificante. E se não tivermos um bom contexto a partir dos dados históricos ali, precisamos aproveitar um conjunto maior de dados com IA. Queremos ser capazes de deslocar esse ponto P, onde detectamos uma falha, mais para a esquerda. É aí que a inteligência artificial pode ajudar. E ela também pode analisar várias tendências de sensores ao mesmo tempo. O que quero dizer é que se faço apenas inspeções visuais, ótimo. Se faço apenas auditivas, ótimo. Mas quanto mais tipos diferentes de inspeção fazemos, mais difícil fica entender quando uma tendência está indo na direção errada, porque elas podem se influenciar. Assim como vemos as coisas no nosso mundo em 3 dimensões, a gente entende 1, 2 e 3 dimensões, até mesmo 4 dimensões com o tempo. Mas quando passamos disso, fica difícil para a nossa própria intuição reconhecer essas outras dimensões, se é que podemos chamar assim. E isso é uma forma de extrapolar a análise de sensores. Quanto mais tecnologias adicionamos, mais difícil fica para entendermos o que está acontecendo. Então, reduzir alarmes falsos. Pontos positivos e negativos são essenciais ao usar inteligência artificial. A IA também pode ser usada para modelar a rapidez com que estamos nos movendo em direção a T, em direção a F, portanto, esse intervalo PS pode ser uma questão de minutos, dias, semanas ou meses, dependendo do modo de falha atual. Com a inteligência artificial, podemos realmente analisar o que é isso em tempo real? Quão rápido estamos caminhando para esse ponto P? Mas mesmo do ponto de vista prático da inteligência artificial, você pode usar ferramentas padrão que estão disponíveis no mercado. As típicas ferramentas de modelos de linguagem grandes que existem. Sabe o que é? Elas servem para ajudar as pessoas a serem treinadas no trabalho com base no que é considerado normal. Entender o porquê enquanto eles realizam o trabalho. Por que é importante que o nível do óleo esteja aqui? Por que é importante que não esteja escuro? Por que é importante ter um certo nível de espuma? Até mesmo o software Loop PM da Noria tem uma forma de analisar tudo isso junto e oferecer treinamento em tempo real. Isso era considerado normal, sempre que o intervalo P, neste caso, é estendido. Detectamos as coisas mais cedo, adiamos o ponto F. Temos mais tempo para planejar a parada que pode ser necessária, pedir peças, agendar mão de obra. E no melhor cenário, a falha nunca acontece. Para começar, por que estamos olhando as coisas de forma proativa aqui, no domínio proativo, e melhorando as oportunidades ali? Então, a inteligência artificial potencializa, não substitui nossas observações humanas. A análise lida com fluxos massivos de dados que nenhum humano conseguiria realmente processar. Tem dados demais ali. É aí que está a oportunidade com a inteligência artificial, mas não deixe que isso elimine o elemento humano. Precisamos manter nossos olhos, ouvidos e sentidos atentos. Detectar essas sutilezas. É isso que a inteligência artificial pode fazer. Mas também podemos melhorar nossa própria capacidade de perceber as coisas. Não apenas ver a máquina, não apenas reconhecer que ela ainda está lá, mas perceber as diferenças sutis, ajudando os técnicos a se concentrarem onde as inspeções são mais importantes. Mas, você sabe, a inteligência artificial carece de contexto. A inteligência artificial não consegue sentir cheiros, ver peças quebradas, detectar às vezes o risco à segurança. Mas isso está melhorando. Ferramentas de inteligência artificial fazem isso melhor, mas podemos ser parte também. Basicamente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado.
Se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre o que estamos fazendo nesse campo de inspeções e como a IA impacta, por favor, entrem em contato comigo. Espero que aproveitem o evento. Muito obrigado